Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Era do Abismo, e quero falar do livro Por que Continuo Me Ensinando, da Laís Fachin. É um livro que é a história da Laís, tá? A história de vida dela, mas não é só isso, não é uma autobiografia, sabe? É um livro que, sinceramente, não tem um gênero, sabe? Ele não se encaixa em um gênero específico, e foi uma das leituras mais prazerosas que eu tive nos últimos tempos. Foi um dos meus livros favoritos de 2019 que eu li, e assim, é um livro que você consegue ler em um dia, sabe? Tem menos de 200 páginas e a leitura é muito fluida. Então, eu vou te mostrar por que esse livro é tão interessante. Como um leitor, que você como leitor com certeza vai ter prazer ao ler esse livro, mas também você como escritor, o que esse livro tem a te ensinar sobre escrita. Então, confere o vídeo até o final, e se ele merecer o seu like, clica no joinha. Se merecer que você se inscreva no canal, ativa o sininho e clica no botão ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe também na rede social. Então, logo de cara, o ponto mais forte desse livro é a espontaneidade que a Laís escreve. Porque muitos autores acabam tentando assim, contar a história de uma forma meio engessada para tentar se comunicar com o maior público possível, sabe? Eu acho que você mais perde do que ganha quando você faz isso. Mas a Laís, ela simplesmente escreve do jeito dela. Então, quando ela quer contar uma história do passado dela, ela conta. Quando ela quer contar uma história que ela viveu, tipo ontem, tipo agora, ela conta. Às vezes ela começa o capítulo falando: olha, é o seguinte, eu vou escrever, mas eu quero água. E aí ela mesma fala, tipo, rapidinho, sabe? E aí você percebe que ela de fato, você sente que tá realmente acompanhando ela enquanto ela escreve. Porque ela de fato contou que ela parou para beber uma água antes de começar a escrever, e aí ela emenda no que ela queria falar, sabe? Então, em vários pontos, ela tem essa espontaneidade dos assuntos que ela fala e da forma como ela fala. Então, isso traz muita espontaneidade na escrita dela. Por exemplo, olha esse capítulo aqui. É só um eterno, e no final ela fala: não consigo coçar as costas. E todos nós já passamos por essa sensação, sabe? Essa sensação, ela conseguiu imprimir em uma página a exata sensação que é você não conseguir coçar nas costas, que todo mundo sente isso, sabe? E, cara, você não tem como não adorar, porque você sente o que ela fala, sabe? Você acompanha o que ela está passando, o que ela está falando, sabe? Ao longo das páginas. Então, por mais que ela fale ou de uma história antiga dela, ou de uma história recente dela, ela tem contos, tá, na história. Tem uns 3 contos aqui dentro, sabe? Que ela decidiu botar os contos aqui, entende? Então, mas não importa o que ela tá falando, sabe? Tipo assim, lógico que ela tá falando. Mas independente do que ela tá falando, você acaba engajando nessa leitura porque é muito espontâneo. Então, se você gosta de ler e quer uma leitura espontânea, tá aqui, Laís Fachin. E se você também quer escrever, seja espontâneo, e um bom exemplo de como ser espontâneo é esse livro. O segundo ponto que eu adorei nesse livro é o sarcasmo da Laís Fachin. Até por acaso, né? Só um capítulo só pra você, tá? A superação e a descoberta de uma vida feliz, apesar das dificuldades. Esse é o título. E o capítulo é... Quê? É isso. Quê? Sabe? E isso aqui é um exemplo muito poderoso de sarcasmo. E ela usa o sarcasmo de várias formas, em vários momentos. E ela usa na medida certa, tá? Que também, sarcasmo demais pode não funcionar, porque vai ficar sobrecarregado, vai ficar forçado, tá? O sarcasmo forçado na hora errada também, no assunto errado também. Fazer sarcasmo com o assunto errado também pode ser ruim. E a Laís, ela usa o sarcasmo dela para ressaltar a opinião dela, ressaltar o que ela está elaborando. Ou então ela simplesmente não conclui, sabe? E deixa reticências para você concluir, sabe? O que você quiser concluir do que ela falou. Tem vezes que ela zomba dela mesma, que ela expõe a uma contradição própria, e ela acaba usando sarcasmo. Ela usa sarcasmo justamente para zombar de si mesma e mostrar como nada que ela fala é determinista, sabe? Enfim, esse livro usa o sarcasmo de várias formas e sabe usar o sarcasmo. Então, sinceramente, quando eu quiser ser sarcasmo, quando eu quiser criar um sarcasmo, eu vou voltar para esse livro aqui e vou ler um pouquinho mais dele. Vou reler o capítulo dele, sabe? Porque
é sarcasmo do jeito certo e na medida certa. O terceiro ponto desse livro, que eu acho que é muito interessante para leitores e para escritores, é também como que esse livro não é determinista e não tem lição de moral, mesmo sendo uma história de vida, entre outras coisas. Mas, cara, é muito chato quando alguém tenta ser determinista, quando alguém tenta forçar a visão de mundo, sabe? E por mais que você esteja falando algo que seja verdade, sabe? Por mais que você fale que a Terra não é plana, por mais que você fale que o aquecimento global é verdade, por mais que você fale que vacina é importante, por mais que fale isso tudo, sabe? Falar de forma determinista é chato, né? E outra coisa, ficar dando lição de moral é chato. Você enche o saco de quem concorda com você e você cria ranço de quem discorda de você. E, enfim, a Laís, ela fala de muitos pontos muito importantes do nosso dia a dia, nossa sociedade, muitos pontos que a gente não enxerga, pontos que a gente enxerga, mas a gente abstrai, porque a gente é egoísta pra cacete, sabe? E ela fala disso tudo com sarcasmo, com espontaneidade e sem ficar forçando a lição de moral, sem ficar sendo determinista em nada do que ela fala, sabe? Então, você concordando ou discordando dela, sabe? Eu não li, assim, uma opinião dela que eu tenho discordado, mas às vezes eu discordo da forma como ela fala. Teve um capítulo que ela xinga, né? Ela sai xingando todo mundo e ela xinga o leitor. Aí eu mandei pra ela no inbox no Instagram, poxa, você me xingou. Sabe, lógico que eu não levei pro pessoal, sabe? Mas isso eu não faria. Eu não faria isso, né, num livro meu, né? Achei ótimo o que ela fez, deu certo pra ela, deu certo no livro dela. Isso é uma coisa que me lembra que é importante ser espontâneo, mas do meu jeito, né? E meu jeito não é esse, tá? Então, mas por mais que eu não vá usar isso pra mim, sabe? A forma como ela usa é sensacional, sabe? E esse é outro ponto. Talvez se ela me xingasse sendo determinista ou forçando uma lição de moral, eu ia ficar saco cheio, sabe? Eu ia ficar, não, aqui você errou a mão, sabe? E não, como ela faz sem ser determinista, como ela faz sem ser lição de moral, né? Até essa página eu levei na esportiva porque, sabe, eu entendi a mensagem dela, sabe? Eu entendi que ela não estava realmente me mandando para qualquer lugar de forma literal, né? E, enfim, não tinha uma carapuça a me servir, sabe? Não tinha carapuça nenhuma naquele capítulo a servir a ninguém, sabe? E mesmo assim ela passa a mensagem dela. Mesmo assim ela fala da sociedade, fala como a gente é podre, como a gente é egoísta, como a gente é um monte de coisa, né, que a gente não quer assumir que a gente é, sabe? Ela fala disso, ela me xingou, ela xinga o Deus e o mundo e os leitores, né? E mesmo assim ficou genial, tá? Porque ela faz isso de forma sarcástica, espontânea e sem lição de moral e sem determinismo. São esses 3 pontos que eu acho que faz essa leitura tão sensacional. Então fica hoje aqui a dica para leitores e escritores. Por que Continua Me Ensinando, da Laís Fachin. É com certeza um dos melhores livros que eu já li. Está no meu top 10 livros de todos os tempos, com certeza. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica aí no joinha, se inscreve e ativa o sininho. Comenta também algum livro espontâneo que você já leu, algum livro que acabou te chamando a atenção pelo sarcasmo, tá? Um outro livro também interessante no sarcasmo, outro dia eu falo dele, é Vendedor de Armas, do Hugh Laurie. Hugh Laurie, que é o autor do House, tá? Também é um livro sarcástico, também é um livro espontâneo, mas de outro jeito muito diferente, tá? Então, assim, não é só esse livro que consegue usar, e não é a única forma de usar sarcasmo e espontaneidade, etc. Então, comenta também se você conhece algum livro que te chamou a atenção por causa de algum dos elementos que eu citei aqui. Por hoje é isso, até amanhã e valeu!